Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O conteúdo de hoje é delicado, importante e, acima de tudo, necessário. Estamos aqui para falar novamente sobre um dos casos mais misteriosos e comoventes do Brasil, o desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do consagrado lutador Vitor Belfort, que há anos vive a angústia de não saber o paradeiro da sua irmã. Priscila desapareceu de forma inexplicável, deixando uma família em desespero e um país inteiro com perguntas que, até hoje, permanecem sem resposta. Em nosso último vídeo, trouxemos uma previsão feita pela sensitiva Marcinha, que tocou profundamente muitos de vocês. A repercussão foi enorme. Foram centenas de mensagens, comentários e pedidos para que continuássemos investigando, buscando e dando voz a quem tem algo a dizer sobre esse mistério. E é exatamente isso que estamos fazendo hoje. Neste vídeo, temos a honra de apresentar uma participação muito especial, Jorge Lordello, conhecido por muitos como Doutor Mistério, especialista em casos sobrenaturais, desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis. Com décadas de experiência, Jorge traz uma nova visão, novas informações e, quem sabe, pistas que podem ajudar a lançar luz sobre o que realmente aconteceu com Priscila Belfort. Sabemos que esse é um tema extremamente sensível. Lidamos aqui com dor, saudade, fé e esperança. Por isso, pedimos que você assista com respeito, com o coração aberto e com a consciência de que cada palavra dita aqui pode representar um sopro de esperança para quem vive esse pesadelo diariamente. Reforçamos que este vídeo não tem o objetivo de afirmar verdades absolutas. O que trazemos aqui são visões, análises, percepções, cabendo a você, que nos acompanha, filtrar, refletir e tirar suas próprias conclusões. Cada pessoa tem sua forma de interpretar esse tipo de conteúdo, e compreendemos que a fé, a intuição e até mesmo o ceticismo fazem parte dessa jornada. A nossa missão é clara: dar visibilidade a um caso que não pode e não deve ser esquecido. Enquanto houver dúvidas, enquanto houver perguntas sem resposta, continuaremos buscando, ouvindo especialistas, trazendo novas perspectivas, porque Priscila merece ser lembrada. Sua família merece respostas. E a verdade, por mais difícil que seja, precisa vir à tona. Agora, sem mais demora, fiquem com essa importante mensagem do especialista Jorge Lordello. Esperamos que esse conteúdo possa, de alguma forma, contribuir para a compreensão desse caso tão marcante. Que a justiça, a verdade e a luz estejam cada vez mais próximas. Tô perguntando o caso Perseguini, mas eu vou deixar mais pra frente, calma. Eu quero saber agora, que esse quando eu olho, eu falo assim, mano, cadê? Cadê essa mulher? O que aconteceu? Irmã do Vitor Belfort. Caso Priscila Belfort. Esse é um caso que eu queria. Olha, você pra cima. Depois, quando você estiver na hora de dormir, liga lá na cena do crime, eu conto o caso inteiro, tá? Mas eu conto tudo que você possa imaginar, tá lá. Tudo tá lá. Só que depois que eu gravei e tá lá na cena do crime, eu descobri uma coisa. O que aconteceu? A pessoa que matou Priscila Belfort, se ela aparecer hoje, Snyder, e confessar, o crime tá prescrito. Não tem mais pena. Tá prescrito. A mãe Mas dela... você acha que ela tá morta? Tá morta. Acho não, é certeza. Morta. É? A Eu dona, achava que ela tava viva. a dona Jovita, que coitada, sofre todos esses anos, sofre porque ela queria enterrar a filha. Ela sabe que a filha tá A pior morta. coisa para um pai e para uma mãe é isso aí. É isso aí. Desaparecimento de um Bom, filho, pô. o que aconteceu, novidade aqui para o podcast? Apareceu uma testemunha que procurou o Ministério Público do Rio, e o Ministério Público, essa pessoa conta uma dica de o que poderia ter acontecido com ela. O Ministério Público, mesmo sabendo que o caso é prescrito, abre a investigação novamente. E nesse exato momento está sendo feita uma investigação, porque o Ministério Público quer elucidar o crime. Apareceu um fato novo. Apareceu um fato novo, e nós podemos ter em 2025 ainda uma novidade do que aconteceu com Priscila, que está morta. Isso é certeza. Mas como que é a certeza? Porque eu achava que, tipo, ela sumiu. Ninguém fala se tem corpo, se achou. A família ainda procura ela? Como é que é? O Vitor, Não, a família procurou durante 3 anos. A polícia revirou.
A fotografia dela foi estampada no Brasil inteiro. Todo mundo conhece Priscila Belfort. Apareceu uma pessoa no Rio Grande que seria ela, mas era uma moça parecida. Ela foi morta e eu imagino que o que aconteceu com ela é próximo do que aconteceu com o Tim Lopes. A questão é a motivação. É isso daí que é o X da questão. Esse que é o problema. Porque o que aconteceu com Priscila Belfort? Primeiro, ela tinha problemas emocionais? Tinha. Ela fazia tratamento com um remédio tarja preta? Fazia. Ela usava droga? Então, a questão das drogas, há o boato, mas a família nunca falou. Mas a família alega que ela tinha problemas emocionais e tomava remédio para controlar. Ela tinha arrumado um emprego na Secretaria de Esportes no centro do Rio. E numa determinada manhã, que era a noite do desaparecimento, ela levantou e não passava bem. E ela não queria ir trabalhar. Dona Jovita falou, não, vou que eu te levo, você não precisa pegar ônibus. Colocou ela no carro e ela chegou até atrasada. Ela foi trabalhar e nesse prédio também trabalhava o namorado dela, que é de uma família rica. O pai, na época, era deputado federal. Bom, ela trabalha até 1h e ela sai para almoçar sozinha, que era estranho, porque ou ela saía com o namorado ou ela saía com alguém da Secretaria de Esportes. Uma testemunha viu ela andando e achou ela com uma fisionomia preocupada. A partir daí ela some. 2010. Ela desaparece. Naquela época tinha poucas câmeras. Não tem uma câmera. Não tem uma câmera. Que filmou ela? Nada. Só que tem um detalhe. A família criou algumas suspeitas. Algumas linhas de investigação. Uma delas é uma suspeição do namorado. O que surgiu de boato, e esse boato voltou agora, é que ela poderia estar grávida e que ela poderia ter ido fazer um aborto e que durante o aborto ela poderia ter vindo a falecer e sumiram com o corpo. Ixi. A outra suspeição seria o quê? Uma dívida de drogas em que ela foi cobrada, porque na época o irmão não era famoso, ela não era uma personalidade. Então a outra linha seria... O Vitor Belfort não era famoso naquela Não, época? naquela época era muito comecinho ainda. Não, ele era. Mas Não era tão Era, igual era depois. ô, cara, como que não? Era o auge dele, mano, na luta. mas não tinha internet, não tinha. Então era mais televisão. Mais televisão, mas não era como hoje, que você tem tudo na mão. Sim. E aí, o que aconteceu também? A outra possibilidade é ela ter perdido a memória e saiu para o mundo e sumiu. Mas essa linha que ela desapareceu e está aí no mundo, essa linha é uma linha que a polícia Não se sustenta. descarta. O que descarta é que de alguma maneira ela foi morta e sumiram com o corpo dela. E o Rio de Janeiro é especialista nisso. Sim. Agora, qual o motivo? Isso ninguém sabe. Mas imagina a mãe, né, mano? A mãe, Ah, o então, pai. o pai, a Tipo, mãe, você não cara. sabe onde tá seu Porque filho você se enterrar morre. um filho já é triste demais, Sim. mas você sabe ali o destino que seu filho teve. Agora ela, pode com certeza a mãe tem a mesma impressão que você. Acha que ela tá viva ainda. Ah, É, meu, a vai mãe- achar. A mãe É dela difícil você falar, morreu, não Agora, achei. tem umas coisas que é mal contada nessa história, tá? Que a própria família Belfort não explica, tá? Se você entrar na cena do crime, você vai assistir o caso inteiro, tá? O que aconteceu? Ela sumiu. A família começa a procurar. A família do Belfort alega que o namorado foi na casa dela para saber. E tá lá na casa. Aumenta, o Gabriel, aumenta o microfone dele. Foi um pouco. feito campanha, foi feito um monte de coisa para tentar localizar. A família alega que nessa ida na casa, ele pediu para ver o notebook da Priscila. E deixaram. Aí ele entrou no quarto, mexeu no notebook e foi embora. O outro dia foram olhar o notebook e a família alega que sumiu as coisas do notebook.
Mas eu só tenho essa notícia. A polícia não falou nisso. E a família não falou, se pegou o notebook e levou para a polícia. Porque quando você tem um celular, quando você tem um computador e uma pessoa envolvida em crime, você tem que levar para a perícia da polícia escanear tudo aquilo. A polícia consegue descobrir até materiais deletados. Com certeza. Foi o que aconteceu no caso Vitória agora. Sim. Então essa história não ficou bem casada. Porque eles contaram isso. E a minha pergunta é, se eu encontrasse com a dona Jovita, por que não levaram o notebook para a polícia? E se levaram, qual foi a conclusão da perícia? Então tem alguns pontos que a gente não conseguiu achar no inquérito essas coisas. E ficou um caso nebuloso, um caso muito triste, mas foi reaberto. Então, foi alguma informação nova que chegou para reabrir, né, doutor? Sim. Ah, então pode ser que de repente tenha alguma Promotor não abriu, mas existe um trabalho em cima disso hoje. Isso é fato. Antes de encerrarmos esse vídeo, queremos deixar um espaço para refletir, com respeito, sobre quem foi Priscila Belfort. Uma jovem sonhadora, carinhosa, cheia de vida, que desapareceu de forma repentina no dia 9 de janeiro de 2004, no Rio de Janeiro. Na época, ela saiu para ir ao ERJ e nunca mais foi vista. Desde então, sua família, especialmente seu irmão, o lutador Vitor Belfort, tem travado uma batalha incansável por respostas, por justiça e, acima de tudo, por reencontrar a verdade sobre o que aconteceu com ela. Não estamos aqui para especular. Não afirmamos se Priscila ainda está entre nós ou não. Nossa intenção jamais será alimentar boatos ou conclusões sem fundamento. O que desejamos é manter viva a memória de Priscila, sua história e a luta da família, sempre com empatia e responsabilidade. Casos como esse não devem cair no esquecimento, e cada novo olhar, cada nova análise, pode ser uma pequena faísca rumo à verdade. Aos familiares, amigos e todos que amam Priscila, não percam a fé. A esperança é a força que mantém as portas do impossível entreabertas. E onde houver fé, há possibilidade de reencontro, de revelação, de justiça. Que vocês continuem amparados pela força divina, guiados pela luz de Deus, envolvidos pelas orações de todos nós que, mesmo de longe, torcemos por um desfecho de paz. Mas antes de encerrarmos este vídeo, queremos deixar um recado que já faz parte da essência do nosso canal. Uma palavra para você, que nos assiste agora. Sabemos que muitos estão enfrentando lutas silenciosas. Alguns convivem com a dor de conflitos familiares, com a pressão de problemas financeiros, ou com questões sérias de saúde. Outros travam batalhas diárias contra vícios, sejam eles o álcool, o cigarro, outras substâncias, ou até mesmo padrões de pensamento que trazem sofrimento. Queremos que você saiba de uma coisa muito importante: você não está sozinho. Se você está passando por alguma dessas situações, ou conhece alguém que está, nós convidamos você a deixar seu nome nos comentários. Pode ser seu nome ou o nome de alguém querido. Aqui, com muita fé em Deus e em Jesus Cristo, nós nos comprometemos a orar por cada nome, cada pedido, cada vida. Acreditamos no poder da oração, na força da fé, e que a graça divina pode operar milagres onde os olhos humanos já não veem saída. Que sobre a sua vida venham cura, libertação, paz e restauração. Que Deus abrace sua casa, sua mente, seu coração, e traga novos dias repletos de esperança. E se essa mensagem tocou seu coração, pedimos que você nos ajude a continuar espalhando luz. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, e deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé, conforto e verdade. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Que Deus abençoe você, sua família e, especialmente, a família Belfort. Que a verdade venha à tona no tempo certo, e que a justiça e a paz se cumpram. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.